Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite. A você, boa noite, pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos aqui ao nosso quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Estamos aqui no nosso oitavo episódio já de entrevistas com especialistas em diabetes, né? Já tivemos vários médicos, tivemos uma nutricionista e hoje teremos também mais um médico aqui, um médico muito bom, muito competente na área que ele escolheu para seguir, para desempenhar essa função de cuidado com as pessoas que têm diabetes, né? Hoje esse é o quadro Abra os Olhos para o Diabetes. É uma oportunidade que os nossos pacientes, os nossos alunos, você que tem diabetes, você que se interessa por esse tema, ou que tem algum familiar seu que geralmente tem essa doença, ou que está pré-diabético, você tem essa oportunidade nesse quadro chamado Abra os Olhos para o Diabetes, realizado às quintas-feiras, geralmente quinzenalmente, com especialistas de diversas áreas voltadas para o diabetes, de tirar sua dúvida, de poder ter 30, 40 minutos de uma imersão, de um aprendizado mais, digamos, profundo em relação àquela área do diabetes, tá ok? Já tivemos endocrinologistas, cirurgião vascular, cardiologistas, pediatras, ginecologistas, geriatras e nutricionistas. E agora nós teremos a oportunidade de conversar com uma pessoa que é um especialista em neurologia. Ou seja, a gente sabe que o diabetes também atinge a parte dos nervos, causando dor, podendo causar alguns tipos de alterações específicas que, nesse caso, o neurologista é capaz de solucionar. E muitas vezes a pessoa com diabetes tem que lançar mão de várias especialidades, de várias pessoas especializadas para ter um cuidado satisfatório com o seu problema, sabendo que o diabetes atinge diversos órgãos, atinge a visão e também outras partes do nosso organismo. Tá ok? Então é com imenso prazer que nesse momento eu já agradeço de antemão aqui a presença de todos vocês que estão aqui online nesse momento, que reservaram parte do tempo do dia de vocês para estarmos agora aqui nesse momento juntos e podemos aprender um pouco mais durante 30, 40 minutos sobre o diabetes. Tivemos muitas perguntas, de fato muitas perguntas, a procura foi imensa, tanto aqui pelo Instagram, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp. Então as pessoas mandaram muitas perguntas de diversos assuntos e a gente selecionou as melhores, assim, as que as pessoas realmente precisavam ter essa resposta para responder agora aqui, ao vivo, com o nosso convidado de hoje, que eu vou ter a honra de chamar agora aqui para participar conosco, que é um médico jovem ainda, mas que já professor universitário da Universidade Federal do Maranhão. Ele é neurologista, né? Formado pela Universidade Federal do Maranhão, aqui conosco, aqui na UFMA, e ele se especializou em neurologia em São Paulo, mais especificamente na Universidade de Ribeirão Preto, Universidade Estadual de Ribeirão Preto, que é uma das referências nacionais em neurologia. E aí depois, graças a Deus, ele voltou para o Maranhão para que pudesse prestar sua assistência de saúde aqui e contribuir conosco, maranhenses, com a sua excelência no seu cuidado, não só na especialidade que ele seguiu, mas também pelo lado humano, que eu sei que ele é, porque ele é muito meu amigo. E nesse momento eu gostaria de convidar aqui o nosso grande amigo chamado Dr. Eduardo. Dr. Eduardo Mariano. Vamos convidá-lo aqui para participar. Doutor Eduardo. Um minuto. Nós estamos aqui em São Luís, só para vocês terem uma ideia, em São Luís, e ele está a uma distância bastante grande aqui da gente, em Imperatriz. Vamos conectá-lo agora e vamos convidá-lo para participar aqui juntamente com todos vocês desse quadro Abra os Olhos para o Diabetes, oitavo episódio. Ok? Aguardando a conexão
e vamos aproveitar, fazer bastante pergunta, tirar as dúvidas sobre dor, sobre dormência nas articulações, dormência dos membros inferiores, qualquer tipo de alteração que você possa ter, ele é especializado nesse assunto e vai disponibilizar aqui parte do tempo dele, que é precioso, que eu sei, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse assunto, tá? Tivemos diversas perguntas de pessoas mais jovens, perguntas de diabetes tipo 1, pessoas com diabetes tipo 1, perguntas de pessoas mais idosas também, e também perguntas de pessoas que nem sequer são diabéticas, mas que também se interessam por esse tema, e que perguntam também muito, gostam de tirar as dúvidas, de esclarecer sobre diversos assuntos, tá ok? Vamos convidar aqui o Dr. Eduardo outra vez. Estabelecer uma conexão aqui com ele, tá? Pronto. Você vai aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ouvir bem? Eduardo, solicita a entrada para você participar. Não estou conseguindo te chamar aqui. Tá conseguindo ver bem, né? Ótimo, maravilha. Tá bom o áudio, né? Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Tom de voz tá bom? Estão conseguindo entender, compreender tudo que eu estou falando? Sem pausa, sem interrupções, sem delay? Ótimo. Só combinar aqui. Então, tá aguardando o Eduardo Mariano para aceitar, tá bom? Só aceitar, doutor Eduardo, para que você possa entrar aqui conosco agora. Pronto, Eduardo. Deu certo. Olá, meu amigo, doutor Eduardo Mariano, nosso neurologista, nosso amigo, está aqui a quilômetros de distância aqui de nós, aqui em São Luís, mas agradecer muito pelo aceite em poder participar desse momento do nosso quadro aqui, Abra os Olhos para o Diabetes. É um quadro voltado para pessoas que têm diabetes, pacientes, alunos, pessoas que se interessam por esse tema, e é uma honra poder agora compartilhar esses minutos aqui com o seu precioso tempo. Muito obrigado, doutor Eduardo. Boa noite, doutor Álvaro. É um prazer aqui contribuir na difusão do conhecimento aqui para os nossos pacientes que têm diabetes, os pacientes principalmente acometidos pelas doenças neurológicas, né, e diabetes, desse tratamento integral que você vem trabalhando e fazendo aí ao longo do tempo. Ô, Eduardo, muito obrigado, muito obrigado. Mas aí, então, todo mundo quer te conhecer aqui, pelo amor de Deus. A gente olha muito o teu Instagram, eu te conheço muito já, você é meu amigo desde a época de faculdade. E aí você foi morar em São Paulo, você concluiu a sua residência médica em neurologia. Hoje você é um professor. Hoje não só você é um médico que ajuda as pessoas que têm doenças, que têm patologias, previne doenças, mas você também é um formador de novos profissionais aí em Imperatriz. Conte um pouco mais de como é que está a sua vida hoje, como que é seu ramo de trabalho na neurologia e como é que é a sua atuação ainda em âmbito acadêmico aí em Imperatriz. Então, aqui em Imperatriz, a gente trabalha do ponto de vista ambulatorial e intra-hospitalar também. Juntamente na Universidade Federal do Maranhão, a gente iniciou recentemente, a gente ministra as aulas de neurologia, as disciplinas com sétimo, terceiro período, desde as cadeiras básicas, trazendo com essa nova metodologia ativa, os conceitos principais clínicos, inclusive diabetes está presente também já no terceiro período, trazendo a neuropatia diabética, é um dos casos clínicos que a gente abordou aí no período anterior. E do ponto de vista prático, a gente trabalha o ambulatório voluntário com os alunos da UFMA, de neurologia, que a gente acaba, como de início, o embrião desse ambulatório, a gente trabalha a neurologia de maneira geral. E, eventualmente, a gente se depara com as neuropatias, que as que mais se destacam realmente aqui na prática médica da neurologia, é a neuropatia rancênica e a principal delas, que é a que mais acomete o mundo, a principal causa, com a neuropatia de dor dos pacientes, que é o paciente acometido por diabetes, né? Principalmente diabetes tipo 2, que é a maior prevalência aqui na região e no Brasil e no mundo. Bom, Eduardo, muito bom. Agradeço muito, outra vez, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento. Mas vamos direto ao ponto. Nós vamos falar hoje sobre o diabetes e vamos aproveitar o tempo do Dr. Eduardo aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é muitas vezes chamado do quinto sinal vital, que na verdade é a dor.
né? Então a gente sabe que a dor é um sinal de vida, é um sinal de que a pessoa realmente está sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de dano. E aí o doutor Eduardo, a gente discutiu muito para começar e fazer uma live aqui bem proveitosa para cada um de vocês. Então vamos falar um pouco sobre diabetes e sobre a dor. Inicialmente, eu pessoalmente gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Eduardo, é comum a pessoa com diabetes sentir algum tipo de dor? Diferentemente de uma pessoa que não tem diabetes, existe algum tipo de dor bem característico, alguma coisa que a pessoa com diabetes tem em relação às pessoas que não têm diabetes? Primeiramente, tem dois grandes processos fisiopatológicos, assim, de causas, né, que a gente possa falar de dor no paciente com diabetes. A gente tem um processo o sistema de defesa do paciente diabético descompensado, de maneira geral, ele dificulta a cicatrização, isso é do conhecimento de todos, de várias feridas que possam aparecer, caso você não tenha um diabetes bem controlado. Então, eventualmente, você pode estar mais suscetível à dor nessas regiões, que são as dores relacionadas à lesão tecidual direta. Então, por mecanismo secundário, por consequência desse mecanismo de defesa, as lesões desse paciente podem provocar dor em tecidos potenciais, tecidos lesionados que têm a dificuldade de cicatrização. Essa é a mais comum para a gente entender. E depois tem um outro fator, de maneira direta, pelos altos níveis de glicose, o açúcar no sangue, conhecido açúcar no sangue, em que ele provoca uma lesão diretamente nos nervos. Essa é a dor neuropática e essa é a que mais diminui, de fato, a qualidade de vida do paciente, embora a outra também seja contributiva pelo famoso lá chamado pé diabético. Então, tem duas grandes possibilidades, dois grandes mecanismos que o diabetes pode influenciar em levar dor e desconforto e poder diminuir a qualidade de vida para o paciente. Ok, então em termos de dor, nós temos duas possibilidades de acometimento para esse paciente, para aquela pessoa que tem diabetes. E a partir daí temos que fazer algum tipo de avaliação, alguns exames, para tentar definir que tipo de dor, afinal, está tão acometendo aquele paciente que tem diabetes. Mas, Eduardo, é o seguinte, tem uma pergunta aqui da Mônica. Nesse momento agora, vamos dar prioridade para as pessoas também que perguntaram agora, que estão aqui nesse momento ao vivo fazendo perguntas e nos acompanhando. Então, aqui nós temos aqui a Mônica Ferreira, e ela tem uma pergunta aqui urgente. Doutor, normal o paciente com diabetes ter câimbras? A cãibra, aquela sensação que o paciente pode ter, que você que está aí nos ouvindo pode ter, essa sensação de cãibra, ela está relacionada com a neurologia? Qual é o mecanismo? Como funciona? Certo. A relação de câimbras, de maneira geral, tem diversas causas que podem evidenciar cãibra em um paciente, né? Hipomagnesemia, se o paciente não está com nutrição adequada, se o paciente tem algum distúrbio hidroeletrolítico que pode ser favorecido na situação de diabetes, juntamente com as síndromes metabólicas, e os demais fatores de risco que compõem o diabetes. O sedentarismo, você não se exercitar de maneira adequada, você pode ter algumas radiculopatias, algumas lesões mais específicas que podem também propiciar dor e, eventualmente, propiciar fadiga muscular. Então, mais o conjunto da obra em que você não faz, que você associa sedentarismo, uma nutrição, uma dieta inadequada no conjunto do paciente diabético podem propiciar aparecer essas dores no paciente diabético, principalmente. E nesse caso, Eduardo, o que fazer? A pessoa tem diabetes, focando apenas para as causas de câncer. A gente sabe que cãibra, a pessoa pode ter câimbras por diversos motivos. Qualquer tipo de pessoa pode ter cãibra por vários motivos, vários mecanismos. Mas vamos tentar focar a atenção para as pessoas que têm diabetes. Então, essa pessoa que tem diabetes, ela começa a ter cãibras constantemente. E uma coisa que era fora do comum. E aí, o que ela pode fazer, então, a nível neurológico da sua área? O que ela pode fazer para tentar amenizar um pouco esse desconforto que ela está apresentando? Esse tipo de cãibra, ele pode fazer exercício a gente indica, geralmente, pode indicar fisioterapia como exercício de relaxamento, que o paciente evite ficar no sedentarismo, né, que ele saia do sedentarismo, pratique algumas atividades físicas, e a gente vai procurar dosar, ver o controle glicêmico do paciente, para ver se está adequado. Inicialmente pode até haver uma piora de alguns distúrbios neurológicos, como a neuropatia, no momento em que você controla, mas depois você consegue controlar com mais eficácia a questão da cãibra do paciente. Então, primeiro, a gente indicaria a relação do sedentarismo, para o paciente não ter sedentarismo em relação a um bom controle glicêmico, de maneira geral, principalmente no paciente com diabetes tipo 1, o controle glicêmico dos estudos ele é muito associado, de maneira geral, às neuropatias e, eventualmente, às câimbras, e principalmente o manejo com a equipe multidisciplinar.
Perfeito, maravilha. Eu acho que ficou bem respondido, Mônica. Então, tem jeito, dá para recuperar direitinho, fazer suas avaliações aí onde você estiver próximo e procure seu profissional de saúde para que possa ser de forma, digamos, instantânea, logo implementado esse tratamento. Tá ok? Temos aqui, Eduardo, muitas perguntas, muitas coisas aqui, meu amigo, mas a gente tem que agradecer aqui pela presença de todos que estão nesse momento. Já mais de 100 pessoas entraram aqui e participaram da nossa live. No momento tem 14 pessoas ao vivo aqui nos acompanhando, mas tem aqui uma pergunta da André, uma pergunta a nível oftalmológico, se for possível, posso responder. Doutor, minha mãe teve uma hemorragia no olho devido ao diabetes, e a cirurgia vitrectomia é uma garantia que ela vai voltar a enxergar? Bom, André, é o seguinte, não existe uma garantia absoluta quando existe uma hemorragia dentro do olho. Então, é impossível a gente conseguir avaliar exatamente o nível de lesão que ocorreu a nível ocular. Mesma coisa, de modo semelhante, eu acredito que seja uma lesão de neuropatia diabética. Então, é difícil você dizer, corrigindo o diabetes, quanto que vai voltar daquela função que foi perdida. Então, o que é certo é que, se não for feita uma cirurgia, é muito provável que haja uma piora do quadro. Mas, ao realizar-se a cirurgia, não dá para você precisar, digamos, o prognóstico certeiro de como é que vai ser após essa cirurgia. Então, se fizer, você garante que não piora. Se não fizer, você sabe que vai piorar, então não tem escolha. É fazer e aí ter fé em Deus que vai dar certo. Tá ok? Boa sorte, vai dar tudo certo. Conte conosco. Aqui temos mais perguntas do Eduardo. A Vânia aqui, a Vânia, nossa amiga. Que bom ver o doutor Eduardo. Tive o prazer de conhecê-lo. Assim como você também foi médico da unidade mista, Maiobão, quanto orgulho de conhecê-los pessoalmente. Um abraço. Está te mandando aqui um abraço, a doutora Vânia, viu? Nossa amiga. Isso, tá perguntando aqui, ó. Doutor Eduardo, a dor... Doutor Eduardo, pergunta da Vânia. Doutor Eduardo, a dor, independente de onde for, pode causar descompensação? Alguma coisa assim. Não entendi muito bem, mas a dor, independente de onde for, pode causar descompensação? Talvez pode ser causada pela descompensação do diabetes? É isso? É assim que funciona? Certo. Se a dor pode ser causada pela descompensação do diabetes, né? Os açúcares, o açúcar, o carboidrato, né? A glicemia persistentemente alta, ela provoca alterações em ações químicas de distúrbios metabólicos específicos no corpo do neurônio, na parte principal do nervo, né? Certo, que é o corpo neuronal. Com isso, como se fosse... e aí ele acaba provocando degeneração da porção final desse neurônio. Perfeito. E o neurônio maior que nós temos no corpo, por exemplo, é o neurônio, como um grande exemplo, é o neurônio que vai até o dedão do pé, o hálux, né? O dedão do pé, esse é o maior neurônio. Então, por isso que, frequentemente, a região mais acometida é a região distal dos membros inferiores. Porque a porção que mais sofre é a porção distal. O nervo maior é esse que vai para o membro inferior, portanto, comumente, ela começa nessa região e provocada por níveis persistentemente altos, formação de radicais livres, lesão do pericárdio, e aí provoca aquela dor gradativa que vai formando o padrão conhecido como botas e luvas, que é o espectro mais comum dentre os outros do paciente com dor, com neuropatia diabética, né? Entendi, perfeito. Então, começa exatamente esse padrão de dor que ele é bem característico, né? Bem característico. Então, como é que a gente pode dizer assim, de forma bem clara, que a pessoa começando a controlar o diabetes, a gente sabe que esse é um processo, né? Isso aí é um passo a passo que tem que ser seguido. A tendência é que haja uma melhora. Não pode haver uma garantia. Como que funciona isso? Isso. A gente tem um nervo, certo? E, geralmente, o que acontece é uma lesão na porção mais interna desse nervo, o axônio, de maneira geral. Na fase inicial, o paciente, se a gente for traçar a história, a prevalência, a principal característica, o quadro mais comum da neuropatia diabética, o paciente ele apresenta inicialmente um quadro de dor importante. Essa dor que pode ir aumentando, a dor espontânea que incomoda, quando toca o lençol. Então, isso pode diminuir a qualidade de vida desse paciente. Então, Eduardo, como que é essa dor? Essa dor que a pessoa com diabetes, isso deve ser um sinal de alerta. Vamos ficar atentos, anotem no papel, gravem aqui essa parte da tela aqui dessa live, compartilhem. Pega bem aqui, ó, esse aviãozinho que tem aqui do lado para compartilhar e mande agora. Compartilhe agora essa live. Só temos pouco mais de 20 minutos para terminar a live. Mande agora para uma pessoa que você conhece, para uma pessoa que você sabe que tem diabetes e que precisa ouvir essa mensagem. Então, Eduardo, explique como que é esse tipo de dor que a pessoa com diabetes, quando sentir, ela deve ligar o sinal de alerta, porque pode ser algo mais grave.
Certo. Então, essa dor, caracteristicamente, os pacientes descrevem como dor em queimação, os meus pés estão tendo agulhadas, como se eu estivesse andando em um chão de agulhas, perfurante. A queimação é a mais característica, né? E principalmente à noite, quando toca o lençol, o paciente sente uma dor exacerbada. Nos tá? pés, nos pés, nos pés. Principalmente. Depois de um tempo com evolução, quando ela chega ao nível dos joelhos, comumente ela começa a acometer as mãos, tá? Formando, então, o padrão de luvas. Perfeito. Depois é o tempo todo? O tempo todo ou em alguns momentos vai e volta? Inicialmente pode ser só as queimações ou parestesias, que vai e volta. Essas formas iniciais são mais fáceis de você controlar e frear o processo todo. Depois, com o tempo, se você não consegue controlar, o paciente pode, na verdade, ter uma melhora da dor, e aí é onde fica o perigo. Porque ele, na verdade, pode estar apresentando nesse momento uma hipoestesia, e é onde ele não, e é o momento em que ele não sente mais hipoestesia, adequado. A hipoestesia, exatamente. Que é uma baixa sensibilidade, ou seja, deixa de sentir um pouco a sensibilidade do pé. O que pode ser um risco para ele, caso sofra algum tipo de ferimento, ele nem perceber que sofreu esse ferimento, porque a hipoestesia é uma baixa sensibilidade. Nesse doutor. Perfeito, baixa sensibilidade. E aí que mora o perigo, porque o paciente pode ter várias lesões por conta disso. E aí vem o cuidado específico com os pés, os diabéticos, os nossos amigos endocrinologistas, tanto eles batem e puxam a atenção para o cuidado com o pé do paciente diabético, porque aí a principal causa de amputação não traumática que tem essa contribuição é a neuropatia diabética, junto com as alterações vasculares, elas contribuem para hoje ainda é importante no Brasil. Vlado, essa informação eu tenho certeza que vai evitar grandes complicações, porque agora a pessoa vai saber, né, o que fazer e como identificar esse padrão de dor como algo mais grave. Então, Eduardo, vamos agora aqui para umas perguntas que foram feitas durante ao longo do dia hoje. Eu sempre costumo colocar no mesmo dia para que as pessoas possam acompanhar e fazer perguntas. Então, aqui nós temos algumas. Vamos aqui para colocar a pergunta agora aqui nas pessoas, tá ok? Certo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pergunta, eu vou colocar aqui embaixo. Pergunta da Karine Silva dos Reis. Como faz para combater o diabetes? Você é neurologista, você hoje atua em uma região carente do nosso estado do Maranhão, atinge a região sul do estado, uma região carente de pessoas, de profissionais de saúde. E como é que você encara isso? Como é que você faz para combater as pessoas que têm diabetes? Como é que você faz para tentar traçar uma estratégia para que as pessoas possam aderir ao tratamento e ter o resultado que não só o médico espera, mas que, sobretudo, o paciente quer ter? Certo. Primeiro, a gente tem uma vez feito o diagnóstico, né, de diabetes, na verdade, para a neuropatia diabética, a gente, quando o paciente chega até com a queixa, nós da neurologia, já fazemos a investigação inversa, né? O paciente chega com um quadro de dor, eventualmente não tem o diagnóstico, e ele não tem diabetes, e eventualmente não fecha o diagnóstico de diabetes. Perfeito. Mas, eventualmente, anos antes do paciente desenvolver diabetes, ele pode desenvolver a neuropatia. E atrelado a isso, a gente tem como uma ferramenta até mais sensível o teste de tolerância oral da glicose. Então, os pacientes pré-diabéticos, a gente já pode fazer diretamente o link com a causa da dor desse paciente. O paciente pré-diabético, ele já pode ter lesões na neuropatia diabética. E os pacientes pegando o gancho aqui, os pacientes com retinopatia já tem fator de risco direto para ter neuropatia diabética também. Então, como é que a gente faz para combater? Como é que é? Só respondendo a pergunta. Do ponto de vista de unidade básica, de saúde, na atenção integral à saúde, a gente vai ter que entrar com tratamento, com os antidiabéticos orais, né, que aí é da expertise, do conhecimento mais importante da endocrinologia, mas de maneira geral entra-se com os diabéticos orais, visando os controles glicêmicos, visando glicemia em jejum, hemoglobina glicosilada, que você tanto bate na tecla dos pacientes, chegando no alvo da hemoglobina glicosilada, em torno, de maneira geral, ali, menor que 6,5, com as peculiaridades de cada idade, e associado o tratamento medicamentoso com um tratamento dietético, eventualmente envolvendo a equipe multidisciplinar, chegando no cuidado integral desse paciente, avaliar todas as complicações, não só a neuropatia, retinopatia, nefropatia, as cardiopatias, para melhorar e impactar de fato a doença, né, a capacidade desse paciente adoecer mais,
e eventualmente vir a óbito. A gente diminui a chance disso acontecer, com os derrames, os AVCs e o infarto do miocárdio também. Perfeito, Eduardo. Perfeito, maravilha. Quanto mais você fala, quanto mais informações nós fornecemos aqui, você, sobretudo, mais perguntas vêm. Você pode ver aqui que está vindo aqui subindo perguntas e as pessoas interessadas nesse tema. O que significa que o que você está falando, doutor Eduardo, as pessoas estão compreendendo. Apesar de usar termos técnicos, termos médicos, mas as pessoas estão tendo clareza com o que você está falando e agradeço muito você por isso, porque muitas pessoas estão sendo transformadas nesse momento agora e podendo aprender um pouco mais sobre neuropatia diabética, que é a sua expertise de trabalho. Tá ok? Então, obrigado, Karina, pela pergunta. Temos aqui mais perguntas e mais perguntas. Perguntas aqui aqui, ó. Pergunta da Lisa. Da Lissa Estrela. Com 5,9 de glicada, com apenas 3 episódios de hipoglicemia nos últimos 90 dias. Qual é a nota que o doutor Eduardo, que é neurologista, que cuida bastante de pacientes com neuropatia diabética, dá aqui para nossa amiga Lissa Estrela, com 5,9 de glicada? Bom, é um controle satisfatório, né? Muito bom, ótimo, na verdade, para o paciente. Você já consegue diminuir as lesões nos neurônios com esses níveis de glicemia, então é nota 10 mesmo. Só cuidado e orientações adequadas com o paciente quanto às hipoglicemias para não ter outras complicações neurológicas em relação a isso. Só as orientações de ter sempre um açúcar perto, orientar sobre os sinais de alarme quanto à hipoglicemia e manter um bom controle glicêmico desse paciente. Só lembrando, uma coisa importante também, doutor Eduardo, que você falou, tocou e é fundamental, é que a gente pensa muitas vezes que quanto menor, melhor, né? Claro, até um certo ponto. Depois que a gente passa, depois de 5,8 para baixo, 5,5, a gente fica em estado de tão hipoglicemia que isso pode ser prejudicial, inclusive para a retina. Para quem tem um caso de retinopatia diabética já mais avançada, proliferativa, e você baixa muito os níveis de glicose do sangue, aquilo que parece ser bom, no momento ele pode ser prejudicial. Então, o que é interessante é manter sempre uma estabilidade, ali entre 6 e 6,5 até 7 no máximo. Então, esse 1% a gente busca ele o tempo todo, que a pessoa mantenha esses níveis de hemoglobina glicada nesse período aí, tá? O que é muito comum, e que eu vejo muito no dia a dia, doutor Eduardo, não sei se isso também é comum para você, é a pessoa vir achando que só fez a glicemia em jejum e está sob controle, não sabendo que a média dele, que é a hemoglobina glicada, ela está muito alta. Então a pessoa acaba tendo um falso controle, achando que a glicemia em jejum é suficiente. Como é que é a sua experiência em relação a essa comparação de hemoglobina glicada e glicemia em jejum? Não, isso é muito frequente na prática, né? Só voltando aqui ao tópico, que fora o número, isoladamente a gente vê que está bom, mas é sempre interessante ver que esses níveis têm que ser avaliados sempre no conjunto do paciente, como o doutor Álvaro frisou. Na retinopatia isso pode ser prejudicial, alguns trabalhos mostrou também que ela também muito estritamente baixa pode piorar outros órgãos-alvos. Então, sempre lembrando que o paciente, na verdade, tem que ser visto como um todo. O paciente idoso, que tende a ter mais hipoglicemia, então tem que ser individualizado mesmo. A gente tem as metas, os alvos, mas tem que ter a avaliação individualizada. Certo? Em relação ao controle glicêmico desse paciente, a glicemia em jejum, muitos pacientes, eventualmente pode aparecer um paciente com uma desglicemia, um descontrole da glicemia por muito tempo. E, eventualmente, dias antes de fazer o teste da glicemia em jejum, ele controla adequadamente, volta a tomar medicação e tem uma glicemia em jejum até adequada. Mas depois, quando você solicita a hemoglobina glicosilada A1C, né, você tem aquele reflexo dos últimos 3 meses, principalmente os últimos 60 dias, e você vê que, na verdade, aquela glicemia em jejum não está trazendo as informações que seriam reflexo dos últimos 3 meses, 60 dias. Então, isso é muito frequente. A hemoglobina glicosilada traz esse dado novo para ver como é que foi todo o período de tratamento, não só a última semana, as 2 últimas semanas que o paciente teve esse controle em casa. Perfeito, Antônio. Perfeito. Maravilha. Fantástico, fantástico. Temos aqui uma pergunta aqui da Edna e do Ricardo. É normal aparecer moscas volantes pós-fotocoagulação para retinopatia proliferativa? Sim, sim, pessoal. Então, a pergunta aqui para o oftalmo. Quando você faz um laser, você, doutor Eduardo, é importante. Pessoal, uma coisa interessante é que vamos pensar. O diabetes, uma doença que afeta toda a circulação. Todo o nosso corpo é preenchido por uma circulação, certo? De artérias e veias. E o diabetes atinge exatamente essa circulação. Atinge também a circulação que atinge os neurônios, como o doutor Eduardo vai explicar mais na frente o mecanismo como ocorre a neuropatia.
Bom, mas qual é a grande vantagem em relação à oftalmologia da minha área? A importância é que nós conseguimos ver no fundo dos olhos exatamente essa circulação que é atingida pelo diabetes. E quando existe já pontos de sangramento na retina, indica que há também pontos de sangramento em outras partes do organismo. Então, olha a importância. Pode estar sangrando em outras partes. E aí o tratamento para quando há esses sangramentos é uma cauterização a laser. Foi essa a pergunta da Edna e do Ricardo. É um casal aqui que sempre nos acompanham e tem também diabetes. E eles estão perguntando exatamente isso. Quando você faz essa cauterização, se é comum aparecer umas manchinhas, né? É comum sim. São microsangramentos que podem aparecer, ou também a gelatina do olho que fica solta. Então é comum aparecer sim. Agora, se tiver alguma faísca de luz, isso pode dizer que é um descolamento de retina. Aí já é algo mais grave. Precisa procurar o médico, o oftalmo mais próximo de você e fazer o fundo de olho, que ele vai ser capaz de detectar se há descolamento de retina ou não. Só a mosquinha não preocupa. Se tiver faísca de luz, já é mais preocupante. Tá ok? Vamos lá, obrigado pela pergunta, viu? Alice aqui também Alice Estrela, que falou da hemoglobina glicada, perguntando: como podem dor e queimar as pernas ao mesmo tempo serem tão insensíveis? Repito, como pode, doutor Eduardo, doer e queimar as pernas e ao mesmo tempo ser tão insensíveis? Essa oscilação entre dormência, parestesia e esse tipo de dor, essas alternâncias, como funciona isso? Certo. O paciente, numa fase inicial, ele vai ter a sensibilidade vai estar bem aumentada. Então, ele vai ter dor até espontânea, de uma maneira geral, na história natural da doença. Depois, numa segunda fase, tende a apresentar hipoestesia. Nem todos os pacientes apresentam essas características. Agora, o paciente que eventualmente pode ter coexistência de hipoestesia, né, a diminuição do tato, e também as alterações dolorosas, essas duas formas de sensibilidade, elas são carreadas por fibras diferentes, certo? Nós temos as fibras termoálgicas, que levam a temperatura e dor, e temos as fibras que levam outras alterações, vibrações, que levam o tato. Então, são fibras diferentes. E o acometimento do diabetes é por fibras. 50% dos pacientes diabéticos, de maneira geral, eles têm alguma forma de neuropatia. A neuropatia dolorosa, ou seja, que acometem fibras finas, que são as fibras que a gente diz aí no conceito técnico menos mielinizadas, elas carregam as fibras dolorosas. E são essas as responsáveis pela questão dolorosa. Então, é possível porque há um tipo de fibra diferente para cada sensação, de maneira geral. Tá? Entendi. Então, nesse caso, se a pessoa estiver sentindo, respondendo aqui a pergunta, o doutor Eduardo respondeu de modo super claro, vamos tentar clarear um pouquinho para ela mais, um pouco. Então, assim, se a pessoa sentiu dor, é porque foi por uma fibra que foi atingida, uma fibra de um neurônio, um nervo que foi atingido pelo diabetes. E se a pessoa sentiu uma dormência, que é uma outra sensação, é uma outra fibra, é um outro tipo de neurônio, significa, então, que essa pessoa que tem diabetes, que está aqui nos ouvindo, no caso é a Elissa, né? A Elissa, ou ela ou alguma pessoa parente dela que tem diabetes, que sentiu isso, essa pessoa está sofrendo, então, de duas lesões. De lesão no nervo que gera dor e uma lesão no nervo dela que faz ela ficar com baixa sensibilidade. É isso, doutor Eduardo? Exatamente. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, Eduardo. Aqui temos a pergunta da Mônica Ferreira, pergunta ao vivo. Doutor Eduardo, o senhor está, meu Deus do céu, já superou todos os outros aqui em relação a perguntas. Então, vamos para frente. Vamos lá. Oi, boa noite. É normal o diabéticos tipo 2, quando ingerir bebida alcoólica, ficar com falta de ar e cansaço? É uma pergunta que já envolve outras questões, mas o doutor Eduardo é um professor acostumado a ter pergunta de aluno o tempo todo, e ele vai responder aqui também, doutor Eduardo, para Mônica Ferreira. Em relação ao paciente que ingere bebida alcoólica, apresentar dispneia, falta de ar? Isso. Cansaço e falta de ar. Cansaço e falta de ar, né? Tem uma alteração que tem diversos outros motivos, né? O paciente pode ter baixa sensibilidade à ingesta à metabolização desse álcool e tudo, mas tem algo que pode diminuir mais possibilitar essa metabolização de maneira mais ineficaz, que é uma alteração, né? Um tipo de neuropatia que ela não provoca dor, tá? Que é a chamada gastroparesia, uma neuropatia autonômica. Então, se o paciente ele tem uma lentificação desse trato digestório e, eventualmente, dessa metabolização que pode
acontecer, né, nas fases aí de metabolização do álcool, pode ser que tenha uma tendência a ter um maior desconforto a ingerir bebida alcoólica. Tá? Dentre as diversas causas, encaixar alguma alteração do paciente diabético, a gente poderia encaixar a gastroparesia, que é o quê? Aquela sensação que você tem não só em ingerir álcool, como qualquer outro alimento, de empachamento, que os pacientes chegam dizendo no consultório, de dificuldade no trânsito intestinal de maneira geral, e são fibras responsáveis pelo movimento do trato gastrointestinal, que é o que a gente chama de neuropatia autonômica do paciente com diabetes. Fora os outros componentes metabólicos, né, que ingerir álcool, em relação à hipoglicemias que pode acontecer, as desglicemias, que podem corroborar, ajudar a ter um desconforto no paciente etilista. Então, Eduardo, então vamos lá. Vamos traduzir aqui de forma bem clara. O álcool, então, ele não deve ser utilizado em pessoas que têm diabetes e que já têm algum grau de neuropatia. O álcool em si, a substância alcoólica, o álcool etílico, ele é capaz de gerar um dano nervoso. Então, ele não deve ser utilizado pelas pessoas que têm diabetes e neuropatia? A principal causa de neuropatia no mundo é o diabetes. Uma das causas que estão muito próximas disso é a neuropatia pelo álcool. Então, o álcool, diretamente, no paciente diabético, no paciente não diabético, ele pode ser uma causa de neuropatia. Então, é muito comum nos pacientes, principalmente o álcool, a dieta que o paciente que ingere muito álcool pode fazer, com tanto o álcool atuando diretamente, sendo tóxico ao próprio neurônio, como também, junto com o paciente etilista pesado, ele tende a ter uma deficiência de vitamina, que é importante na formação da bainha de mielina, da capinha que envolve os nervos. Então, o álcool pode atuar de forma direta. De duas grandes formas. Ou diretamente, destruindo esse nervo, ou através da deficiência de vitaminas que o uso do álcool pode. Perfeito, perfeito. Então, eu falo tanto de circulação por canos de água, e agora aqui está um amigo meu, doutor Eduardo Mariano, falando que também o corpo é preenchido por circuitos elétricos, circuitos de fios elétricos. E esse fio é encapado, como se fosse uma capa de um fio, e essa capa é chamada o quê? Bainha de mielina. E essa bainha de mielina é formada por vitamina B, né? Também por vitamina B que protege. E a vitamina B está na alimentação. E a alimentação de uma pessoa que é etilista, que bebe muito, ela não é eficaz. Ela é totalmente desajustada. E a pessoa fica sofrendo dano pelo álcool direto, não é isso, Eduardo? E ainda sofre também porque não tem a vitamina B para formar a capinha de mielina. Então, assim, vamos ter cuidado, cortar álcool. Inclusive, no livro que eu fiz, Eduardo, já tem mais de 1.800 downloads. É um e-book, né? Que eu fiz só para pessoas que têm diabetes. Eu compactei nesse livro. Inclusive, quem quiser, ainda está disponível. Ele não é pago, ele é totalmente de graça. Você pode me deixar um inbox aqui, ou então no meu WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, e eu vou mandar o link para que você possa baixar o livro e ler. São 47 páginas, 1 hora de leitura somente. E você vai poder identificar os 11 principais erros que eu consegui mapear nas pessoas que eu atendo com diabetes, que impedem elas de atingir o cuidado adequado nessa doença. Então é muito legal, é muito bacana. E lá, uma delas, eu vou adiantar aqui, um desses erros é exatamente continuar ingerindo bebida alcoólica. Isso é inaceitável, entendeu? Não existe uma coisa que explique o motivo pelo qual uma pessoa coloca álcool e bebe. Não dá para explicar. Entendeu? Eu não bebo e assim não recomendo ninguém beber porque há realmente prejuízos importantes a nível sistêmico, ok? Então vamos lá, Eduardo. Vamos continuar aqui que tem muita pergunta ainda. Pergunta da enfermeira Sinara Dantas. Depois do diagnóstico, doutor Eduardo, de diabetes, há quanto tempo o portador começa a ficar atento para possíveis neuropatias? Então, uma excelente pergunta. Agradeço aqui à enfermeira Sinara Dantas, uma amiga nossa que também nos segue muito aqui nas redes sociais e acompanha o nosso trabalho. Depois de quanto tempo deve se preocupar? Na verdade, o diagnóstico da neuropatia diabética, ele precede comumente o diagnóstico de diabetes. Pelo menos não só o diagnóstico de neuropatia, mas mais comumente as lesões que o pré-diabetes pode causar. Então, na verdade, antes do diagnóstico de diabetes, em todo aquele passo a passo, antes do paciente deflagrar de fato o diagnóstico de diabetes, as lesões nos neurônios elas já começaram. Apesar de que em muitos pacientes elas não se manifestam clinicamente. Perfeito. Então, se você, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você é assintomático, o paciente é assintomático, já inicia nesse momento o cuidado com os pés e a atenção dos pés, principalmente porque os pés é a forma mais comum, e também a atenção a alguma outra parte dolorosa, uma diminuição de musculatura da coxa, que é uma forma rara de apresentação, incomum, mas que eventualmente pode aparecer,
há uma gastroparesia, uma dificuldade no trânsito gastrointestinal, que geralmente vem associada com a neuropatia dolorosa também, com a dor lá em queimação dos membros inferiores. Então, a minha resposta objetivamente seria, no momento do diagnóstico, se o paciente for assintomático, já iniciar todo o cuidado com os pés. Muito, Eduardo, então, tudo bem, pode já preceder, inclusive vocês podem dar até o diagnóstico de diabetes já, né? Pode suspeitar do diagnóstico antes de a própria pessoa saber que tem a doença, ok? Isso por vezes pode acontecer, inclusive na nossa área também isso é possível. E aí, diante disso, a pessoa chegou aí no seu consultório e aí foi encaminhada, tá sentindo, depois de assistir essa live aqui, a pessoa assistiu a live e aí amanhã ela, não, peraí, eu tô sentindo aqui um desconforto no pé e eu tô achando que eu tô com diabetes. Então, antes de fazer o exame de sangue, eu vou lá no Dr. Eduardo e consulta com você que tipo de abordagem, que tipo de exame propedêutico, de que tipo de abordagem você vai fazer para tentar detectar se já existe neuropatia diabética ali periférica nos pés nesse paciente. Como que funciona isso? Certo. Primeiro a gente vai conversar com o paciente, ver se ele é sintomático, se ele é assintomático. E aí a gente começa a abordar o paciente já da maneira mais comum, avaliando as fibras. Primeiro a gente pode começar com as fibras mais acometidas, as fibras dolorosas, fazendo o exame físico, utilizando material para avaliar a sensibilidade dolorosa, a sensibilidade tátil, avaliando esses tipos de fibra. Essa fibra mais fina que leva a questão da dor. Tá? A dor. Depois a gente avalia a fibra grossa, né, como a gente havia comentado, com um material chamado diapasão. Então, primeiro a gente vai avaliar para ver se tem um acometimento de fibras finas, as fibras da dor, ou as fibras grossas, as fibras que vão levar às outras modalidades de sensibilidade. Então, a gente avaliando isso, a gente consegue perceber, às vezes até o paciente não apresenta nada referente ao quadro doloroso, mas pode apresentar referente à diminuição da vibração. Então, a gente primeiro avalia para ver se tem algum acometimento dessas fibras e para ver se segue o padrão do diabetes, porque o padrão do diabetes mais comum é o padrão simétrico. Né? Se é simétrico de um lado do pé, aquela forma de meia de um lado do lado direito do corpo com o lado esquerdo do corpo, ver se tudo está se encaixando. Se tudo se encaixar, a principal hipótese será secundária ao diabetes, mas nem todo paciente que tem diabetes ele vai ter a neuropatia necessariamente pelo diabetes. Não é matemático assim. Ele tem direito a ter neuropatia por outras causas. Daí a gente tem que ampliar e abrir um leque mínimo de diagnósticos diferenciais para depois, por exclusão e também para encaixar nas características clínicas, afirmar que não, essa neuropatia é pelo diabetes, então vamos abordar agora como neuropatia diabética para também não deixar escapar nenhuma outra causa de neuropatia que possa acometer o paciente diabético e ele pode eventualmente ter duas doenças, né? Perfeito, perfeito. Então, depois que a pessoa é diagnosticada, então ela fez o teste, você fez o teste nela e ela tem sensibilidade vibratória, né, a vibração do diapasão, ela tem uma sensibilidade diminuída, então você suspeitou que ela tem diabetes. Inicia-se o diagnóstico, fez os exames, comprovou, começa o tratamento com o endocrinologista, tudo bem e tal. E aí, como é que funciona? A pessoa que já tem essa sensibilidade, após a correção do diabetes, que cuidados que a pessoa tem que ter em relação ao uso de calçados, em relação a cortar as unhas, que tipo de... Como que é isso? O que você orienta para os seus pacientes e que deve ficar claro aqui nesse momento, nessa live que já tem 43 minutos, já passou até do tempo e que a gente está agora ainda no meio dela. Certo. Então o paciente ele tem que ter... Primeiro ponto em todas as complicações da doença é o controle glicêmico desse paciente e depois avaliar se essa sintomatologia diminui a qualidade de vida do paciente a ponto de entrar ou não com alguma medicação. A princípio, o controle glicêmico é o primordial. O controle glicêmico com dietas ou com antidiabéticos com o endocrinologista. Tá? E depois a gente vai avaliar as orientações gerais do paciente. Quer calçado? O paciente está com calçado fechado, evitar em relação a quedas ou lesões, sempre estar avaliando o pé do paciente, todas as consultas. O próprio paciente ter conhecimento em relação às lesões que apresenta no pé, todos os cuidados para que diminua a chance de ter ferimento naquele pé. Tá? Se o paciente tem uma diminuição da qualidade de vida após controle glicêmico, diagnósticos diferenciais excluídos, daí a gente vai avaliar o paciente para ver se ele é um candidato a utilizar alguma medicação individualizada para ele. A medicação para as neuropatias, que é diferente das medicações comuns, dos AINES comuns. Eventualmente, os pacientes chegam para mim tomando diversos anti-inflamatórios, né, OAS,
dipirona, diclofenaco, e não tem uma atuação importante na neuropatia diabética. Então, eventualmente, a gente tem que fazer uma abordagem individualizada, até porque muitas dessas medicações, quando introduzidas, elas podem ter efeitos adversos. Então, a gente começa com controle glicêmico. Então, em resumo, começamos primeiro com controle glicêmico, orientações quanto aos cuidados com os pés, calçados fechados, evitar ferimentos, olhar para os pés do paciente, evitar qualquer ferimento, e se eventualmente tiver um ferimento, tratá-lo imediatamente. E depois, por fim, avaliar a qualidade de vida para individualizar o melhor tratamento para esse paciente. Perfeitamente. Então, ficou aqui uma dica muito clara. Calçados fechados, observe os seus pés quando você for banhar, for enxugar os pés, observar se há algum tipo de ferimento que ainda pode ser imperceptível. Lembre, pessoal, vamos lembrar e deixar bem claro aqui que o grande sinal de alerta para qualquer perigo é a dor, né? Então, se você tem uma doença que atua exatamente tirando esse mecanismo de defesa nosso chamado dor, é claro que você tem que ficar observando seus pés. E isso parece uma brincadeira, né? Mas a gente brinca até assim, namore os seus pés, né? Namore os seus pés. Olhe bastante seus pés e veja se ele tem algum tipo de lesão ou não. Então, aqueles calçados, aquela calçado tipo havaiana, aquele que você coloca entre os dedos, ele não é tão recomendável, porque ele pode roçar e gerar atrito. E aí pode ferir a superfície dos pés e gerar ali uma complicação, que futuramente pode ser o famoso pé diabético. Então, tem que ser calçados fechados, que evitem contato muito próximo com os dedos, né? Com os dedos dos pés. Importante isso. Então, Eduardo, tem muitas mensagens aqui para vocês. Pergunta aqui, parabenizando pela doutora Vânia, a Maria Mendes também. A Lissa, mais uma pergunta aqui, importante. Insulina piora a neurite diabética? Por quê? Saber se a insulina, se a substância insulina, ela tem alguma ação direta em relação à piora da neurite por diabetes. E se existe, por quê? Na verdade, quando você vai avaliar, observar os trabalhos, na prática, o que acontece com a neuropatia diabética quando você faz um controle glicêmico? Inicialmente, o paciente pode ter uma piora do quadro doloroso. Isso tem que ser explicado para o paciente, porque isso é previsível. Então, o nosso primeiro ponto é controlar a glicemia. O paciente pode ter uma piora nos primeiros dias, contudo, você consegue evitar a progressão para as neuropatias mais importantes, que podem gerar eventualmente até deformidades, se pegar todo o fio, utilizando nossa comparação dos fios elétricos incapazes, se ele pegar todo aquele fio, você pode ter uma perda de função até de outras fibras mais importantes e gerar lesões piores para esse paciente. Então, pode sim haver uma piora, inicialmente, em alguns pacientes. Não a insulina diretamente. Qualquer controle glicêmico pode gerar essa piora, não a insulina diretamente. Mas é essencial essa etapa na fase do tratamento para você evitar complicações depois. Então, Eduardo, uma coisa que eu fiz muito aqui, em cima disso que você está falando, é aqui na UFMA, também sou professor junto com você, você entrou, eu estou há 4 anos já como docente aqui da Universidade Federal do Maranhão, aqui no campus de Pinheiro, e aí a gente criou uma linha de pesquisa só em diabetes, né? Já orientei 2 monografias, tem outros alunos também encaminhados para defender. São pesquisas de um campo específico chamado diabetes, em diversas áreas, sobretudo na retinopatia diabética, que é a minha área de atuação maior. Então, pensa, um município como Pinheiro, alunos com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer diferença no mundo, que é isso que a gente tem vontade. A gente está aqui nesse momento para fazer justamente isso. A gente sonha muito, né? E eu continuo sonhando cada dia mais, de ajudar mais pessoas e fazer diferença em quem mais precisa. E a gente faz palestras educativas, a gente faz ações sociais e a gente faz trabalhos científicos. A gente segue exatamente o tripé acadêmico, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Isso é muito importante. Eu queria depois te sugerir, se você quiser, eu estou à disposição, para ir um dia à Imperatriz também, para te ajudar em alguma coisa que você queira propor aí na Universidade de Imperatriz. Já é um modelo aqui feito aqui na cidade de Pinheiro e ele pode ser também replicado aí via mesma universidade. Eu converso com o reitor, com o Natalino, que é um amigo nosso, também ele pode facilitar para vocês aí, Imperatriz, porque é a população que vai agradecer muito, tendo um cuidado, tendo acadêmicos, tendo profissionais como você à disposição deles. O que você acha? Uma ideia ótima, tocar esses projetos, né? Trazer benefícios para a população. Já tem vários projetos aqui, agora estou me inteirando, entrei recentemente, estou me inteirando de alguns projetos, iniciando algumas orientações também com os alunos, participando eventualmente de ligas, algumas palestras. É importante sempre inteirar e, mais do que contribuir na formação dos alunos, retribuir à sociedade no projeto, no pilar extensão, isso é fundamental. E
A gente fez bastante durante a vida acadêmica em São Luís e aqui em Imperatriz, o curso já formou a primeira turma, é importante trazer isso para cá e eu vejo que o pessoal, os docentes que estão há mais tempo, eles têm bastante empenho em tentar em colocar e trazer esses projetos de grande positividade, de grande retribuição para a sociedade de Imperatriz também. Ótimo. Eduardo, aqui tem muitos parabéns para você. O Roberto Silva te mandando aqui parabéns, doutor Eduardo, Mariano, que Deus te abençoe sempre. A Neila também, mandando boa noite, agradecendo pela disponibilidade de estar aqui em ajudar as pessoas nesse momento. A doutora Vânia, o doutor Rafael, a Inês Souza também, uma paciente minha, muito minha amiga também, te mandando aqui parabéns. A Lissa também mandando parabéns, obrigado, agradecendo pela resposta. A Vânia também mandando um abraço. Mariana, Edna, a Breila. Breila, pra você ter uma ideia, é uma paciente nossa do Paraná, Eduardo. Paciente do Paraná, que a gente cuida daqui do Maranhão e a gente cuida dela no Paraná, para você ver como o alcance da rede social, o alcance da internet pôde propiciar tanta coisa boa, né, que tem acontecido para todas as pessoas, né? A Vívia também, a nossa paciente, a Wellen também. Então, muita gente passou até de 200 pessoas aqui participaram da nossa live, tá ok? Doutor Eduardo, eu quero te agradecer, eu queria que já passamos aqui do tempo, já estamos 51 minutos, né? É 40, já estamos 51 minutos de live aqui. Eu queria que você fizesse aqui, desse as suas considerações, que você dissesse um pouco mais, deixasse uma mensagem aqui importante para as pessoas que têm diabetes, para as pessoas que você falou já que pode apresentar algum tipo de neuropatia. O que você tem a dizer para as pessoas, uma mensagem esperançosa para que as pessoas que têm diabetes e que possam sofrer algum tipo de neuropatia nesse momento? A diabetes ela é uma doença que não, de maneira geral, ela não é fácil, tem vários, exige muito do paciente, né? Inclusive, a cura do paciente começa, de fato, já com desejo do próprio paciente, né? Então, o paciente querendo e se disponibilizando a fazer o tratamento adequado, juntamente com os médicos, tirando todas as suas dúvidas, não deixar de levar, não levar dúvidas para casa, sempre pedindo as orientações, e você vai conseguir um tratamento adequado e evitar todas essas complicações que podem advir do paciente com diabetes, evitar o derrame, o AVC, evitar o infarto agudo do miocárdio, evitar a neuropatia, a retinopatia. Então, diagnosticando, não feche os olhos para a doença, busque um tratamento adequado e não leve dúvidas para casa. Tire todas as suas dúvidas na consulta, eventualmente anota no papel, solicita avaliação, acompanhe com o seu endocrinologista de confiança, faça as avaliações com a equipe multidisciplinar necessária para evitar todas essas complicações. Então, a minha mensagem é que, de maneira geral, é que os pacientes eles não desistam e que eles tenham bastante força de vontade em continuar com esse tratamento relacionado ao diabetes. Resumindo, é possível? É possível. Pronto, é isso aí. Essa é a mensagem, pessoal, que vocês devem levar para casa, que eu deixo para todo paciente que eu atendo. Então, Eduardo, não tem a menor dúvida que também é um médico assim, dentro do consultório, assim como ele foi aqui agora, nesses 52 minutos de live que nós tivemos aqui. Uma pessoa positiva, uma pessoa que dá esperança para o seu paciente, que explica, que é um professor e que realmente se preocupa com a saúde, não só do paciente com diabetes, mas de todo paciente que tem algum problema neurológico. Afinal, ele é um excelente neurologista. Tá ok? E só para finalizar, tem uma coisa, Eduardo, que é comum entre a minha área de oftalmologia e a sua área de neurologia, né? Pouca gente sabe, mas eu sou neurooftalmologista também, né? Eu fiz neurooftalmologia na Universidade Federal de Goiás, morei em Brasília durante quase 3 anos, e lá eu fiz retina, parte de retina, né? Que é uma subespecialidade da oftalmologia, e eu ia uma vez por semana para Goiás, para Goiânia, né? Pertinho, Brasília e Goiânia, e aí eu fiz neurooftalmologia, né? É uma área que eu não atuo tanto assim, mas eu também sou neurooftalmologista e atendi muitos casos de pessoas com diabetes também e com alterações oftalmológicas. Existe uma doença que é a chamada papilite ou neurite diabética, né? Do nervo óptico. Então é interessante, porque as pessoas que têm diabetes em um estágio já avançado da doença, como eu falei, então Eduardo cuida da afiação do corpo todo. Então, da fiação elétrica, que nosso corpo todo é comandado por um sistema que é elétrico chamado cérebro, né? E aí a gente com oftalmologia e o endocrinologista cuida da tubulação que transporta sangue para todo o organismo. E o diabetes é uma doença tão traiçoeira, meu Deus do céu, que ela atua tanto na tubulação de água, né? Na tubulação de sangue, quanto também atua na parte da fiação elétrica, na parte neurológica, né? E isso que é interessante, e no nível ocular, ela atua das duas formas. Então, ela atinge o nervo, atinge a fiação lá do nervo óptico, lá atrás, e também atinge os vasos, a tubulação da retina.
que é a chamada papilite diabética, ou neuroitiótica diabética. E isso é fundamental, merece um tratamento imediato, tem jeito de tratar. Hoje mesmo eu atendi um paciente de manhã lá na clínica e que tinha, inclusive, um amigo dos meus pais que foi lá me procurar por conta do diabetes. E tem de um lado a papilite, neurite pelo diabetes, e o outro lado uma retinopatia que dá para tratar. Orientamos, vamos seguir o tratamento, deixando sempre uma mensagem positiva de que tem jeito e de que basta você se cuidar. Eu gostaria de deixar já aqui exposto em público os meus agradecimentos ao nosso amigo doutor, professor Eduardo Mariano, dizer que foi muito pouco tempo, pelo menos eu achei, e a gente precisa, depois de uma outra oportunidade, para tratar desse assunto com um pouco mais de tempo, talvez uma outra oportunidade. Deixo aqui já o nosso convite e fico à tua disposição sempre. Eu que agradeço, é um prazer contribuir aí com os seus pacientes. Muito obrigado. Abraço, doutor Eduardo. E essa live aqui, depois ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, professor Dr. Álvaro Bruno Botentuí vai estar lá, assim como todos os outros episódios do quadro Fique de Olho. Se você perdeu, do quadro Abra os Olhos para o Diabetes, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, Álvaro Bruno Botentuí. Lá você tem mais de 60 horas de conteúdo para pacientes com diabetes, pessoas que têm muitos assuntos relacionados em entrevistas. Então acompanhe, adicione, inscreva-se no canal, que é importante aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então, Eduardo, um abração. Um abraço, tudo de bom.